vídeo de hoje vai ser bem legal, pessoal, pois hoje a gente vai ver os resultados dos nossos primeiros testes com a novíssima televisão NanoCell 77 da LG, que eles lançaram nesse ano de 2023, e ainda nesse vídeo a gente vai ver algumas imagens comparativas ao lado da televisão CU8000 da Samsung, para a gente ter uma referência melhor em relação à qualidade de imagem da Nano 77 aqui atrás de mim. E a gente já vai começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem da televisão Nano 77 aqui atrás de mim, televisão de resolução 4K, e em relação à qualidade de imagem, é importante a gente começar informando a vocês que o modelo que a gente está testando aqui é a versão de 55 polegadas. E é importante informar o tamanho da televisão para vocês, pois às vezes a LG faz uma coisinha que eu não gosto tanto assim, que é trocar o tipo de painel da televisão a depender do tamanho da TV em si. Por exemplo, pessoal, os tamanhos de números ímpares, como por exemplo 55 polegadas, que é o caso do nosso modelo, geralmente tem um painel do tipo IPS. No entanto, televisões pares, como por exemplo 50 polegadas, geralmente trazem um painel diferente, que é chamado de painel VA. E essa troca de painel pode impactar bastante na qualidade da imagem. Então estejam cientes que no vídeo aqui a gente está testando o modelo de 55 polegadas com painel do tipo IPS. No entanto, aqui a gente também vai fazer alguns rápidos comentários em relação às versões de painel VA. Mas então vamos lá, será que a qualidade da NanoCell 77 aqui atrás de mim é boa ou não é? Então, pessoal, isso vai depender de qual característica referente à qualidade de imagem a gente está analisando aqui nesse vídeo. Se a gente for analisar, por exemplo, apenas a qualidade das cores, e em relação a isso dá para dizer sem muitas dúvidas que a televisão consegue mandar bem em relação às cores, afinal de contas ela entrega para a gente também a tecnologia NanoCell, que faz com que as cores consigam se ressaltar mais na tela, então é uma imagem colorida, bonita, então sim, a televisão manda bem aqui. Nada assim de super ultra impressionante, afinal de contas ainda estamos tratando aqui de uma televisão mais de entrada, mas dá para dizer sim que a televisão consegue fazer um trabalho bem competente em relação a isso, especialmente em cenas mais coloridas e mais brilhantes, pois é exatamente aí onde a tecnologia NanoCell consegue de fato ressaltar as cores da imagem. E nesse momento, inclusive, vocês estão vendo algumas imagens comparativas ao lado da televisão CU8000 da Samsung na esquerda, e a gente consegue ver como a televisão da LG na direita realmente consegue entregar ali uma imagem um pouco mais colorida e mais bonita se comparada à televisão da Samsung, pelo menos nessas imagens que a gente está mostrando agora para vocês. No entanto, se a gente for avaliar outras características, como por exemplo o nível de preto e o nível de contraste, a gente vai ver que a TV da LG infelizmente não consegue entregar um bom resultado, e isso é algo especialmente importante quando a gente está assistindo ali um conteúdo que é mais escuro. E para isso ficar mais ilustrativo, eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens comparativas novamente ao lado da televisão da Samsung em imagens escuras, para vocês verem direitinho a diferença. No entanto, nesse momento do vídeo eu recomendo que vocês antes aumentem o brilho da tela de vocês para o máximo possível, pois assim vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a diferença de nível de preto e de contraste entre as duas televisões. E como vocês já conseguem reparar agora com as duas televisões lado a lado, fica bem fácil de identificar que de fato a televisão Nano 77 da LG entrega um nível de preto mais acinzentado, que compromete o contraste da cena, enquanto a televisão da Samsung, sem sombras de dúvidas nessas duas características, que é o contraste e o nível de preto, ela consegue um resultado bem superior se comparado à televisão da LG. E essas imagens também são legais, porque dá para ver que a televisão da LG também tem um pouquinho ali de vazamento de luz na parte superior, mas enfim, como vocês estão vendo no contraste e nível de preto, infelizmente a LG fica relativamente atrás. Então, se fosse para fazer aqui um resumo extremamente simplificado em relação à qualidade da imagem, dá para dizer que a televisão nas cores ela manda bem, no entanto, no nível de preto e no nível de contraste, ela fica abaixo da média se comparado à concorrência. E vale até informar para vocês que ela tem esse nível de preto e nível de contraste abaixo da média, pois a nossa versão aqui está utilizando o painel do tipo IPS, que geralmente tende a não ser muito bom nessas características. No entanto, se a gente estivesse testando aqui o modelo de 50 polegadas, que tem um painel do tipo VA, sem sombras de dúvidas, daí o painel já teria ali um nível de contraste, um nível de preto superior à versão aqui de painel IPS.
E antes de continuar com o vídeo, pessoal, apenas lembrando, se vocês gostam desse tipo de vídeo, com esse formato, onde a gente já coloca imagens comparativas lado a lado, não esqueçam de estar apoiando o nosso trabalho, dando gostei, isso é super, ultra, mega importante pra gente. Inclusive as duas televisões, tanto a NanoCell, que é o foco desse vídeo, quanto a televisão da Samsung C8000, são TVs que a gente comprou com o próprio dinheiro para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, então o apoio de vocês é extremamente importante. Também dá uma conferidinha aqui embaixo para ver se vocês estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E também lembrando, pessoal, se vocês quiserem economizar na compra da sua próxima televisão, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Ainda em relação à qualidade da imagem, vale falar apenas aqui rapidinho sobre o ângulo de visão, e nesse sentido a televisão manda bem, então mesmo quando a gente enxerga lateralmente, a televisão consegue manter boas cores. A única exceção é se a imagem é mais escura. Se a imagem é mais escura, deu resultado bem de lado, já não é tão legal assim, mas para o uso geral a televisão consegue fazer um trabalho até acima da média na questão do ângulo de visão, então aqui ela consegue fazer um trabalho pelo menos competente. Só que mais uma vez vale reforçar que a gente está testando aqui a televisão de painel IPS, e é importante reforçar isso novamente, pois se fosse a versão de 50 polegadas, apesar dela ser melhor no nível de preto e no nível de contraste, como eu mencionei anteriormente, a versão de 50 polegadas com painel VA perderia nessa questão aí do ângulo de visão. E para encerrar essa parte sobre a qualidade da imagem, vale a pena informar que a televisão entrega pra gente suporte para HDR, no entanto ela não entrega suporte nem para HDR10 Plus, nem para Dolby Vision. E sobre todas as imagens que a gente está mostrando aqui nesse vídeo para vocês, acho que é interessante informar que em todas as imagens a gente está utilizando a televisão no modo que se chama Cinema em Casa, que é um modo que te entrega ali cores um pouco mais naturais, tirando o excesso de saturação que a gente encontra ali no modo padrão de imagem dessa TV. E o que falar agora em relação ao som da TV? Em relação às especificações, ela entrega pra gente uma potência de 20 watts, que é basicamente o mesmo que todas as outras, ou pelo menos 99% das televisões de entrada. No entanto, na prática, durante a nossa experiência, a televisão consegue entregar um trabalho ali bem competente, um som legal, que talvez até seja um pouco acima da média de outras televisões. Não é nada assim super incrível, mas é um trabalho aí bem competente para a categoria. Sobre o desempenho com games, infelizmente eu não posso comentar muita coisa para vocês agora, porque eu ainda não testei, mas no futuro, se vocês quiserem, a gente pode trazer conteúdos referente a isso com essa televisão. O que eu já posso adiantar para vocês é que ela tem uma taxa de atualização de 60 Hz e não possui recursos como VRR, por exemplo. Mas ela tem sim um modo game para ajudar a melhorar o input lag, e tem aquela barra gamer especial que fica na parte de baixo da televisão também. Em relação ao sistema operacional, ela utiliza aqui o sistema WebOS, que a LG já utiliza há bastante tempo em suas televisões, e é bem completa em termos de aplicativos, então aqui a televisão manda muito bem. Na questão da fluidez do sistema operacional, testando a televisão, dá sim para verificar que é uma televisão mais de entrada, então vai ter sim alguns momentos onde a televisão vai demorar mais para responder aos seus comandos. Durante os meus testes, pelo menos, os momentos onde a televisão mais demorava para me responder era quando eu estava assistindo a um vídeo, por exemplo, e ao mesmo tempo eu queria alterar a qualidade de imagem. Nesses momentos, quando eu abria o menu de imagem, por exemplo, às vezes demorava até 10 segundos para ele aparecer ali na tela. Então sim, vai ter uns momentos de lentidão a mais que eu até acho que não precisaria ter, sinceramente. Mas enfim, funciona bem, mas sim, vai ter alguns momentinhos ali de lentidão. Sobre o controle remoto, a LG continua aqui utilizando aquele controle clássico que eles já usam há bastante tempo. É um controle grande, com vários botões, que possui aquele diferencial que eu consigo sacudir o controle dessa forma assim, ó, e aparece um tipo de mouse na televisão, então eu consigo controlar a televisão com uma espécie aqui de sensor de movimento que deixa a navegação mais intuitiva, mas vocês conseguem controlar com as setinhas, caso seja aí da preferência de vocês. Em relação ao visual da televisão, aqui a gente não tem muito mistério, é uma televisão que não é das mais finas se comparada a outras concorrentes, como a própria C8000 que a gente estava falando anteriormente. No entanto, eu gosto aqui do visual e do design geral da televisão da LG, porque apesar de não ser das mais finas, pelo menos ela passa a sensação de ser uma televisão mais resistente, mais robusta, enquanto a gente movimenta ela aqui durante as nossas gravações. E sobre as conectividades, elas estão aparecendo na tela para vocês darem uma olhada, e a televisão possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Mas então, pessoal, depois que a gente viu tudo isso sobre a televisão, será que vale a pena comprar ela? Será que eu estaria comprando a televisão depois de todos esses testes
que a gente realizou com ela? E antes de dar a resposta, mais uma vez lembrando, pessoal, se você ainda não deu gostei, não esqueça, é super ultra mega importante pra gente. E também lembrando, se quiserem economizar na compra da sua próxima televisão, independente de qual seja o modelo, não esquece de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, vai estar aqui embaixo, diariamente aparece várias promoções de várias televisões e é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Mas então vamos lá, pessoal, será que vale a pena comprar essa televisão? Será que eu estaria comprando uma para mim? Para responder a essa pergunta, eu acho que é muito importante que primeiramente vocês avaliem um cenário, o ambiente em que vocês vão estar utilizando a televisão. Por exemplo, se vocês vão usar a televisão em um ambiente mais escuro e o foco de vocês é assistir filmes e séries, por exemplo, provavelmente eu, pessoalmente, não estaria comprando a televisão, porque nesse cenário que é mais escuro, com foco em ver filmes e séries, o nível de preto e o nível de contraste é bem importante e essa televisão fica abaixo da média nesse sentido. Então, nesse contexto, dificilmente, por exemplo, eu estaria comprando essa televisão com um painel IPS, porque no nível de preto e nível de contraste, como a gente mostrou ali nas imagens comparativas ao lado da TV da Samsung, ficou bem claro como a TV CU8000 era bem superior e a LG bem inferior nessa questão. No entanto, se você for utilizar a televisão em um ambiente diferente, um ambiente com uma luz moderada, e quando eu falo luz moderada, eu me refiro a uma sala ou um quarto, por exemplo, que está com a luz acesa, nesse tipo de ambiente, eu acho que faz mais sentido comprar a televisão Nano 77 da LG, porque nesse tipo de ambiente que tem um pouco mais de claridade, como a própria luz da sua casa, por exemplo, nesse tipo de caso, o nível de preto e o nível de contraste é menos relevante, porque o nosso olho não consegue identificar tanto esses detalhes se a gente não está em um ambiente que de fato é bem escuro. Então, nesse tipo de cenário, pode sim ser uma televisão interessante, até porque a TV entrega pra gente boas cores, um som legal, um sistema operacional bem completo em termos de aplicativos. Então, dentro desse contexto, acho que sim, poderia valer a pena a compra aqui da TV da LG. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, tem alguma coisa para complementar, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários, e se alguém aí já tem essa televisão, independente de qual seja o tamanho, não esqueçam de colocar aqui embaixo no campo de comentários, se vocês tiverem um tempinho, do que vocês estão achando da televisão, os pontos positivos e negativos, para estar enriquecendo mais aqui o conteúdo desse vídeo, e contamos com o apoio de todos vocês. Valeu, falou e até a próxima!